Está no ar. Programa Alfa e Ômega. Alfa e Ômega, princípio e fim. Jesus Cristo reina em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre. Sua palavra é luz pra gente. Alfa e Ômega, começo e fim. Jesus Cristo sempre em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre. Sua luz nos guia eternamente. Bom dia, meus caros ouvintes da rádio SDS 93,3 FM. Nesta segunda-feira, 6 de outubro de 2025, eu, Sirlene Chiari, estarei com você nesta programação. Estamos no mês de outubro dedicado à missão. Eu e você somos batizados, e porque somos batizados, somos discípulos e missionários por excelência do Senhor Jesus. Por isso, cantemos: leva-nos, Senhor, aonde os homens necessitem da tua palavra e necessitem de força de viver. Evangelho do dia. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Nós estamos na 27ª semana do tempo comum e nesta segunda-feira nós vamos meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos do 25 ao 37. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vos dou novo preceito, que uns aos outros vos amei, como eu vos tenho amado. Aleluia, aleluia, aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondestes corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu:
aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nossa felicidade passa pelo cuidado ao outro. E hoje, olhando para a caminhada da nossa vida, nós podemos compreender, sim, que dependemos do outro. O outro é a base para encontrarmos o sentido pleno da nossa existência. Sem o próximo, nossa vida perde sentido e não damos conta de seguir a estrada da existência humana. A parábola do bom samaritano é um grande exemplo de que nossa vida precisa ser construída e solidificada através da busca de sentido para a existência. Esse sentido nós o encontramos no cuidado uns com os outros. O Evangelho diz que um doutor da lei, ao escutar Jesus, quer colocá-lo em dificuldades, fazendo-lhe uma pergunta: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Ou, melhor, o que devo fazer para ser feliz? O que devo fazer para contemplar a eternidade? Mas Jesus, sabendo da intenção dele, devolve com uma outra pergunta: o que está escrito? Como lês? O mestre da lei responde com uma afirmação perfeita, própria de quem é uma pessoa conhecedora da lei. E ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Então, diante da resposta acertada do mestre da lei, Jesus diz que ele respondeu bem. Pede para que ele faça o que disse e viverá e terá uma vida feliz. Mas nós vemos que aquele homem não satisfeito, né? O mestre ali da lei, ele continua questionando Jesus, querendo saber quem é o seu próximo. E Jesus não lhe oferece resposta pronta. Para responder, Jesus contou, a parábola, e depois de contar a parábola, Jesus pergunta ao doutor da lei: quem, na opinião dele, fez-se próximo do homem caído à beira do caminho? E ele responde que foi aquele que sentiu as suas dores, aquele que estava sofrendo e necessitado de ajuda. Jesus então diz para ir e fazer a mesma coisa, pois o próximo é aquele de quem eu me faço próximo. É isso. O próximo é aquele de quem eu me faço próximo. Isso é amor ao próximo. Isso é cuidado. Com a parábola contada, Jesus ensina que o próximo é aquele que somos capazes de nos aproximar, mesmo que nunca tenhamos visto. O amor ao próximo se manifesta na capacidade de ver, mover nosso coração de compaixão, aproximar e cuidar, gastando tempo com quem está necessitado. A pergunta questionadora deste evangelho é: o que é preciso fazer para ganhar a vida eterna? Acredito que aqui está o ponto da mensagem de Jesus. Nosso compromisso de seguidores do Senhor é devolver o maior bem às pessoas, que é a sua dignidade, muitas vezes perdida pelo sistema político, por esse sistema capitalista, opressor, cheio de ideologias que destroem e matam. Precisamos nos conscientizar
de que aquele que está à beira do caminho precisa voltar ao centro, precisa continuar a sua caminhada. Não pode ficar ali parado enquanto nós prosseguimos a nossa caminhada. O cristão é aquele que se faz companheiro de caminhada, é aquele que auxilia o outro para não ficar à margem. É alguém que não somente vê e passa adiante, mas vê, tem compaixão e cuida do seu semelhante, porque sabe que está cuidando do próprio Jesus Cristo. É alguém que, diante das feridas do próximo, passa azeite para que elas possam ser saradas e cicatrizadas. Somos chamados a descobrir o sentido da vida à luz deste santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E somente assim encontraremos o sentido da existência, da nossa existência, quando formos capazes de cuidar uns dos outros, pois a vida, ela é um entrelaçado de ternura, de afeto e de compaixão. Quando nós nos abrimos a cuidar do outro, automaticamente sentimos os efeitos em nós mesmos. Por isso, onde está o teu irmão? Está caído à beira do caminho e eu passei adiante? Ou eu tomei esse irmão nos meus braços e cuidei das suas feridas? Onde está teu irmão? Terço, Alfa e Ômega. E hoje nós vamos rezar o terço da comunidade Alfa e Ômega como missionários de paz e misericórdia. E sendo esses missionários de paz e misericórdia, que nós também possamos ser instrumento de reconciliação. E nós vamos atender também um pedido do nosso Papa Leão XIV. Nós vamos rezar este terço da comunidade, nós vamos rezar pela paz, pedindo e suplicando a Jesus, o Senhor, pelo fim dos conflitos na Ucrânia, no Oriente Médio, e também a promoção, e que possa ser promovido o diálogo de uma fraternidade verdadeira, de uma fraternidade comprometida entre as religiões. Então, rezemos, meu irmão, minha irmã, rezemos pela paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
E nós te suplicamos, Jesus, tu que és o príncipe da paz, nós clamamos, Jesus, pela paz, pelo fim dos conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. São João da Cruz, rogai por nós. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Deus, somente Deus,
em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Estás comigo, Deus, estás comigo. O recado de Deus. Você e eu, nós somos chamados a exercer a missão da igreja. Esse é o recado de Deus para nós hoje. Cremos em um Deus vivo e verdadeiro, que caminha conosco e nos dá forças. Somos igreja, católicos, apostólicos, romanos. No cânone 96 do Código de Direito Canônico, lemos: pelo batismo, o homem é incorporado na Igreja de Cristo e nela constituído pessoa. De fato, é por meio do batismo que nos tornamos parte do corpo único da Igreja, unidos pelo mesmo Espírito, como o apóstolo Paulo nos ensina em sua carta aos Coríntios. Pois todos fomos batizados num só Espírito, para sermos um só corpo, quer sejamos judeus ou gregos, quer escravos ou livres, e todos bebemos de um só Espírito. Nessa passagem, Paulo nos ensina que todos temos nossa função dentro da igreja. Todos somos partes de um todo, membros de um corpo, cada um com sua missão segundo a vontade de Deus. O Papa João Paulo II, em celebração na Capela Sistina em janeiro de 2001, pregou: o batismo cristão, confirmado pelo sacramento da confirmação, torna todos os crentes, cada um nas modalidades típicas da sua vocação específica, corresponsáveis da grande missão da Igreja. Ora, como partes da Igreja de Jesus Cristo, somos chamados a exercer a missão da Igreja. Somos fiéis, assim como consta no cânone 204. Fiéis são aqueles que, por terem sido incorporados em Cristo pelo batismo, foram constituídos em povo de Deus. E ao corpo a que se refere Paulo, o Código do Direito Canônico trata no cânone 205. Encontram-se em plena comunhão da Igreja Católica neste mundo os batizados que estão unidos com Cristo no seu corpo visível pelos vínculos da profissão de fé, dos sacramentos e do governo eclesiástico. É que a profissão de fé é o elemento da comunhão eclesial, é obedecer e submeter-se à verdade que Deus nos revela. E que assim possamos, em tudo, obedecer à voz de Cristo através da Igreja Católica Apostólica Romana. Eis a nossa missão. E o nosso programa chega ao seu final e nós queremos pedir a bênção de Deus e também pedimos a intercessão da Mãe do nosso socorro, que é a Virgem Maria. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até amanhã, se Deus quiser. Alfa e Ômega, começo e fim, Jesus Cristo sempre em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre, sua luz nos guia eternamente. Fé que guia, amor que salva, até breve, que Deus te guarda. Nos encontramos na próxima.
Fique na paz e na presença de Deus.